Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que entraram no grupo. Que Deus abençoe vocês e que eu possa estar trazendo um pouquinho de clareza para vocês sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que estão acontecendo, né, nos nossos dias. E vamos direto ao ponto. Eu pensei em dividir para vocês todas as aulas em micro conteúdos para não ficar tão pesado, ficar um pouquinho leve, ficar um pouquinho mais didático e fácil de vocês entenderem cada pedacinho de aula, e assim vocês terem discernimento e poderem refletir depois da aula, baseado na Bíblia, o que eu falei para vocês, e para que não fique tanto assunto e vocês fiquem sobrecarregados de informações, tá bom? Então, essa primeira aula que eu vou trazer para vocês, nós vamos falar sobre Ismael. Ismael, para quem não sabe, é aquele filho de Abraão com Agar, sua escrava. Então, eu quero ler para vocês uma característica bíblica aqui muito interessante, na verdade, duas características de Ismael que Deus disse que ele ia ter. Vamos ler isso juntos, porque é muito interessante essa característica de Ismael. Está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 12. Eu vou ler para vocês. Está escrito o seguinte: ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Em outra versão bíblica mais antiga, fala o seguinte: ele será homem como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos serão contra ele, e habitará à margem de seus irmãos. Preste atenção nesse versículo. Ele será homem, como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, as mãos de todos serão contra ele. Duas características interessantes. Jumento selvagem se refere à besta fera. Eu fui ler, porque é muito pesado esse termo para atribuir a uma pessoa, especialmente num contexto de fim dos tempos. A gente atribui a uma pessoa uma característica tão pesada, mas essa é a característica que o anjo do Senhor falou que ele teria. E eu fui ler a definição de besta fera. Vê que interessante isso aqui. A besta fera é um termo que se refere a um animal selvagem e feroz. E também pode ser usado para descrever uma pessoa cruel e desumana. Olha que interessante. A besta fera é um termo que se refere a um animal selvagem, ou seja, indomável e agressivo, feroz. E também pode ser usado para descrever uma pessoa cruel e desumana. Se você pode falar algo sobre o conflito de Israel, ou os conflitos de Israel, porque não é só com um grupo de pessoas, é com vários grupos de pessoas, é um comportamento desumano e cruel, de ambas as partes. Só que normalmente Israel, ele se defende dos seus inimigos, isso é claro, todo mundo sabe disso. No dia que Israel colocar suas armas de lado e parar de se defender, Israel vai ser aniquilado. No dia que seus vizinhos colocarem as suas armas de lado e pararem de atacar, haverá paz. É simples assim. Mas nós não vamos entrar direto no conflito. Mas a gente sabe que Israel guerreia contra os árabes em redor. Entende? Eles guerreiam contra os árabes em redor. E os árabes, a sua maioria, são descendentes de Agar, são descendentes de Ismael. Entende? Então, não tem como a gente falar sobre o conflito de Israel sem trazer Ismael para o contexto. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre Jacó e Esaú, mas nessa a gente vai se ater a Ismael. E a segunda característica de Ismael, que é muito interessante, é essa de que ele será... vamos ler que fica melhor. Tá? Sua mão será contra todos, as mãos de todos serão contra ele. Ou seja, ele é um cara que ele é contrário às coisas. Ele é anti tudo e
todos, percebe aí? Ele é um cara que ele é do contra. Ele tem essa característica de ser do contra. Então eu quero passar nessa microaula essas duas características de Ismael. Ele será como um jumento selvagem. Não é pecado falar que ele será como a besta fera. Não é pecado falar, a gente acabou de ler essa definição. E essa outra característica dele, que ele é do contra. A sua mão será contra todos, as mãos de todos serão contra ele. Ou seja, ele é um cara anti todos. Percebe? Então, essas duas características são duas características muito interessantes de Ismael. Eu vou terminar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou aguardar o feedback de vocês. Se vocês tiverem alguma opinião, mas especialmente o que vocês entenderam sobre a aula, se vocês gostaram da aula e se essa primeira aula que a gente está tendo fez algum sentido para vocês. Ismael será como um jumento selvagem e ele será um cara do contra. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou criar mais micro conteúdos sobre o assunto e a gente vai se aprofundando passo a passo, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado por estarem no grupo. Deus abençoe.